pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria ter você aí me assistindo do outro lado da tela. Gente, seja muito bem-vindo ao meu canal. E para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva aí no canal e deixe seu like, claro. Aperta o sininho para você ficar por dentro das notificações. Gente, se caso vocês ouvirem algum barulho externo, é porque hoje eu tô gravando aqui na área externa, então provavelmente vocês vão ouvir barulho de caminhão, barulho de máquina, barulho de passarinho, barulho de cachorro. Mas assim, vamos aproveitar, né? Hoje a vista tá tão bonita, assim, vou gravar aqui do lado de fora. Mas agora, sem mais, né, delongas, eu quero te chamar para, nesse momento, você prestar bastante atenção naquilo que vai ser falado da história de hoje. Afinal, a gente está nessa série aí, Mulheres que Inspiram. Então, vamos começar. Roda a vinheta. Gente, hoje a nossa história é a história de Ruth, gente. É uma história assim inspiradora. E para começar, eu quero falar sobre a origem de Ruth, né? Onde ela morava, quem era ela. E eu quero contextualizar você nessa história. Bem, Ruth, ela morava no Planalto Sul do rio Armon, em Moab. Ela era moabita, né? E aí a gente tem aí três personagens principais, né, dessa história que eu quero enfatizar hoje, que é Ruth, Noemi e Boaz. Noemi era sogra de Ruth. Noemi, ela se muda para Moab junto com seu esposo Elimeleque, quando a terra de Israel, né, em Belém, estava passando por um momento de fome. Então eles decidiram se mudar para Moab, que estava com uma certa fartura, vamos dizer assim, né? E aí eles tinham dois filhos. Um desses filhos casou com Ruth. Então Ruth era nora de Noemi. O que aconteceu? Elimeleque, né, ele havia falecido quando os filhos dele se casaram, né? E um deles se casou com Ruth. Só que aí passou o tempo, os dois filhos de Noemi faleceram. Então Ruth e a outra nora de Noemi ficaram sem marido. E aí Noemi, viúva, sem os dois filhos e as suas duas noras ainda jovens, e naquele momento a terra de Moab estava passando por um momento de fome. Então ela decide voltar para Belém. Só que ao decidir voltar para Belém, ela fala com as suas noras: olha, vocês podem voltar para a casa dos pais de vocês, porque vocês ainda são jovens, vocês têm chance ainda de casar. Eu já sou idosa e ninguém vai querer casar comigo. Eu já estou numa idade que eu já não tenho mais essa disposição. E aí ela decide voltar para Belém. Uma das noras dela não queria ir, mas de tanto a Noemi insistir, ela foi e voltou para a casa dos pais. A mesma coisa aconteceu com a Ruth. Ruth não queria ir, mas Noemi insistiu para ela ir, mas mesmo assim ela disse: não. Aonde a senhora for, eu vou junto. E aonde você colocar o seu pé, eu vou colocar o meu pé também junto com a senhora. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E aí Ruth acompanha Noemi para a terra de Israel, para Belém. E aí lá as duas, né, passam por um momento muito difícil, que elas estavam sem recursos, né, sem dinheiro, estava passando fome. E Ruth começa a trabalhar nessa terra, colhendo as espigas. Só que assim, nessa terra tinha muitos cefeiros, então eles jogavam, quando jogavam, né, as espigas para o alto, né, muitas das mulheres que trabalhavam lá tentavam flertar com os cefeiros para tentar roubar as espigas boas deles, né, tipo assim, tentar roubar as espigas.
e agiam de má fé. Só que Ruth não, ela sempre estava ali trabalhando certinho, sempre fazendo o seu trabalho certinho, sabia o lugar que ela tinha que ficar. E isso, assim, despertou a atenção do próprio dono daquela terra, que era Boaz, que era um possível resgatador de Noemi. E aí, o jeito da Ruth de estar ali, trabalhando, fazendo o seu serviço certinho, se colocando no lugar dela certinho. Então, isso chama a atenção de quem? Do proprietário. Olha só. Aí, o que acontece? Boaz fica interessado em Ruth, pela sua humildade e sabendo da história, né, pela sua fidelidade, né, que ele soube da história de Ruth com a sua sogra, que ela veio, mesmo sendo moabita, ela esqueceu a sua herança cultural e aderiu à herança da sua sogra, né, aderiu à cultura da sua sogra. E ela, tipo assim, ela foi um sacrifício, né? Imagina você esquecer totalmente a sua herança cultural para você seguir uma outra cultura, né? É um sacrifício, e Ruth quis fazer esse sacrifício, né? E então isso despertou interesse em Boaz. Nisso que despertou interesse em Boaz, Boaz quis saber mais a fundo quem ela era e tal, e descobriu que Noemi, que era a sogra de Ruth, era sua parente que precisava ser resgatado. Só que antes dele, na verdade, tinha um resgatador antes dele. Então ele vai lá para conversar com esse resgatador, fala assim: olha, a gente tem uma parente que é Noemi e ela precisa de um resgatador, e na ordem você é o primeiro, você deseja resgatar Noemi? Aí ele deseja, tá, eu posso resgatar. Só que junto com Noemi você tem que resgatar a Ruth. Aí ele tira o dele de fora. Aí ele diz: não vou resgatar não. Então você pode. Aí o rapaz fala assim: não, você pode resgatar elas. Então era tudo que Boaz queria saber, né? Tudo que Boaz queria saber. Aí quando ele descobriu que o resgatador não queria mais, aí ele quis resgatar Noemi e Ruth. E falou com Ruth: Ruth, eu vou casar com você. E realmente, ele casou com Ruth. E olha só, gente, que história, né? Ruth era uma mulher que não tinha nada a ver com a cultura da sua sogra. Ela poderia ter casado de novo com o seu povo lá, com alguém do seu povo, ter voltado para sua casa, mas não, ela quis ser fiel à sua sogra, esteve ali juntinho com a sua sogra. E detalhe, quando ela conseguiu um emprego, vamos dizer assim, né, de estar ali colhendo as espigas, né, ela não quis ser além daquilo que ela podia e não quis se colocar além daquilo que deveria. Ela sabia o seu lugar e ela foi humilde. E por ela ser humilde, ela atraiu a atenção do proprietário daquela terra, que se apaixonou por ela. E olha só, isso se aplica a gente. Em qualquer área da nossa vida, a gente precisa ter fidelidade e humildade. Saber aonde que devemos estar. E o nosso lugar é no lugar da humildade. A gente precisa ser humilde como Ruth e fiel como ela. E trazendo para quem está esperando em Deus, né, para quem está esperando por alguém em Deus, não queira mostrar aquilo que você não é. Seja humilde e se coloque no lugar que você deva estar. Porque quando você entende o seu lugar, as pessoas vão te amar por aquilo que você é e não por aquilo que você tem ou aquilo que você quer mostrar, entende? E Ruth, a gente tem o maior exemplo aí dessa história de amor de Boaz e Ruth, que ele se apaixonou por aquilo que ela era e pela humildade que ela tinha, sabe? E a gente aprende muito também com a história. Eu falo que de amor, porque uma pessoa para largar a terra, largar tudo para acompanhar uma sogra, né, por estar ali, tá ajudando a sogra dela, ela amava a sogra dela, né? Ela foi fiel. Então a gente aprende aí com a fidelidade de Ruth com Noemi e a humildade que ela teve, que atraiu a atenção de Boaz para ela, né? Então vamos aprender com Ruth sobre humildade e fidelidade.
tá bom? Então, gente, eu espero que vocês gostaram do recado de hoje, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, que Deus abençoe os seus sonhos e planos. Se você está esperando em Deus, não se apavore, não mete os pés pelas mãos, não. Busque ser fiel a Deus, que Ele vai ser fiel a você. Seja humilde e não queira mostrar aquilo que você não é, e sim aquilo que você é, porque as pessoas que vão te amar, a pessoa que vai te amar por aquilo que você é. E também isso se aplica a qualquer área da nossa vida. A gente não deve mostrar aquilo que a gente não é, e sim aquilo que a gente é. Porque as pessoas vão nos amar por aquilo que a gente é, deveriam, né, nos amar por aquilo que a gente é. Mas se a gente mostra aquilo que a gente tem ou aquilo que a gente não é, elas vão nos amar por isso, porque você só mostrou essa face. Então mostre aquilo que realmente você é, tá bom? Assim como Ruth. Beijo. Tchau, tchau.